E aconteceu o que toda a gente achava que deveria acontecer, né? O Bahia torou a Chapecoense. O Bahia voltou a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira 17 e derrotou a Chapecoense por 2-0. O duelo, que era uma partida atrasada da quarta rodada, aconteceu na Fonte Nova e coroou o reinício do esquadrão no Brasileirão com um triunfo. O tricolor de aço apostou muito em cruzamentos e foi desta forma que começou a jogada, que gerou o pênalti do primeiro gol, que foi sofrido por Eric Puga e convertido por Rodrigo Nestor. A partir daí, o jogo tomou ritmo mais lento, mas Roman Gomes ampliou aos 33 minutos ainda do primeiro tempo em boa jogada de escanteio. Na segunda etapa, a Chape fez alterações e começou a ameaçar uma reação, mas não teve competência para vencer o goleiro Ronaldo, que teve uma boa atuação. Já os mandantes mantiveram o domínio da posse de bola, mas com poucas finalizações realmente perigosas, e administraram o confronto. Com o resultado, o esquadrão segue na sexta posição, mas agora tem 29 pontos. Já a Chapecoense se mantém na lanterna com apenas 9 pontos. Esta foi uma reportagem do NE45. E o Vitor Torres, do Sou Mais Bahia, disse o seguinte: luz no fim do túnel? Foi uma pergunta. O torcedor começa a ver alguma inquietação e tentativa de sair do comum. A tão esperada, abre aspas, dança das cadeiras, fecha aspas, parece evidenciar que as coisas tendem a mudar. Fica a expectativa para saber se o banco de reservas irá recuperar o futebol de alguns ex-titulares. E no Campeonato Brasileiro da Série A, a classificação do primeiro ao oitavo é a seguinte: Palmeiras em primeiro com 41 pontos, 18 jogos. Flamengo em segundo, 34 pontos, 17 jogos. Fluminense em terceiro, 32 pontos, 19 jogos. O Bragantino na quarta colocação, 30 pontos, também 19 jogos. O Atlético Paranaense, 30 pontos, 18 jogos. O Bahia jogou hoje, mas tem 18 jogos ainda, porque o Bahia ainda tem um jogo a menos, que seria o jogo desta rodada atual. Porém, o Bahia teve que jogar um jogo atrasado da quarta rodada, como você sabe. Então o Bahia, quando fechar a rodada, ainda terá um jogo a menos, com possibilidade, muito possivelmente, de nesse momento, poderia ter 32 pontos, por exemplo, né? Mas está com 29 pontos na sexta colocação. O Coritiba vem na sétima com 26 pontos e o São Paulo na oitava com 25. Se o Bahia tivesse 32 pontos nesse momento, agora estaria na frente do Bragantino e do Atlético Paranaense, por exemplo, que é o jogo que falta ao Bahia, né? Então o Bahia moralmente estaria na quarta colocação do campeonato. Claro, estaria empatado com o Fluminense em pontos. O Fluminense com 19 jogos, o Bahia também, 32 pontos cada um. Porém, o Fluminense teria 9 vitórias e o Bahia também teria 9 vitórias. E aí, no confronto direto de empate, não, o outro critério de desempate é o saldo de gols. Então, o Bahia teria 9 vitórias igual ao Fluminense e o mesmo número de pontos e de jogos. E o Fluminense, nesse momento, tem um saldo de 5 gols e o Bahia tem um saldo de 4. Então, a não ser que o Bahia vencesse por 1-0 o seu jogo que falta, empataria também no segundo critério de desempate com o Fluminense. E aí os outros critérios seria cartão, tal, aquela coisa toda, né? Mas, a princípio, digamos que o Bahia vencia por uns 2-0, o Bahia passaria com um gol na frente do Fluminense no critério de desempate. Então, o Bahia estaria na terceira colocação no campeonato. Moralmente, se o Bahia hoje tivesse 32 pontos, que seria uma vitória, um triunfo no jogo que falta, por exemplo, muito fatalmente o Bahia estaria na terceira colocação do campeonato. Então, existe sim luz no fim do túnel, tá? Existe sim luz no fim do túnel. Agora o Bahia tem que jogar bola para se manter um turno inteiro. Falta o segundo turno, né? Se manter um turno inteiro aí entre os 4 primeiros. E o Brenner Menezes disse o seguinte: Cadu Santoro esclareceu a situação de Kik. Segundo ele, o atacante pediu para ficar fora da relação por conta de um problema de saúde envolvendo a mãe. Ainda de acordo com o dirigente, Kik garantiu que não pretende deixar o Bahia neste momento. O jogador afirmou que uma volta ao Nacional do Uruguai representaria um retrocesso, inclusive do ponto de vista financeiro. Será, gente? Eu acredito, viu? Eu tenho quase certeza de que hoje
o Bahia paga melhor do que o Nacional do Uruguai. Tenho quase certeza absoluta. Sem falar que a Liga Nacional Brasileira, ou seja, a Série A do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é uma vitrine muito maior do que o Campeonato Uruguai, né? Então, neste ponto, se o Kiki realmente falou isso, eu acredito. Eu acredito. Agora, se ele ficou de fora porque a mãe estava com um problema ou não, aí eu não sei. Mas eu acredito que o Campeonato Brasileiro é uma vitrine muito maior do que o Campeonato Uruguaio, e o Bahia, de certeza, deve pagar mais do que o Nacional. Nesse ponto, eu estou de acordo. E mais uma vez o Vitor Torres. Cauê Furquim é diferente. Tomadas de decisões que fogem do comum. Claro, falta sequência, maturidade, mas sobra irreverência. Em um mar de jogadores que repetem os mesmos erros, é animador vê-lo fugir das regras. Pois é, gente, não é à toa que o Corinthians criou a maior confusão com o Bahia por causa desse jogador, né? Para quem não sabe ou não lembra, o Bahia comprou o Cauê Furquim ao Corinthians. Eu não me lembro agora por quanto foi que comprou, não sei se foi 10 milhões, 15, 17, sinceramente não me lembro agora, mas o Bahia comprou, né? O Cauê Furquim, pagou a multa e tirou o Cauê Furquim da base do Corinthians, né? Tirou ele do Corinthians, e o Corinthians até hoje tem uma dorzinha de cotovelo com o Bahia por causa disso, tá? Falta a esses meninos, o Del, Cauê Furquim e companhia limitada, falta sequência. Às vezes Rogério, eu sei que os jogadores talvez não tenham as mesmas posições, mas eu vou dar um exemplo que você vai entender. Às vezes Rogério insiste tanto com Everaldo, William José, esse menino aí que corre muito, velocista, esqueci o nome dele agora, como é Ademir, e outros 3 ou 4 que nitidamente não estão rendendo o quanto a torcida espera. E deixa de dar oportunidade para um menino como esse, que chega com pouca experiência, com pouca maturidade, mas cheio de vontade. Vai pegar a experiência como? Só pode pegar a experiência jogando, gente. O menino só vai ficar experiente jogando. Eu vejo por aí meninos novos de 17, 18, 19 anos decidindo para os seus clubes, seja na Liga Brasileira ou fora do Brasil, no exterior, decidindo. E no Nordeste é essa besteirada de que não, tá muito verde, muito isso, muito aquilo, não sei o que e tal, não aguenta a pressão. Porra! Quantas e quantas vezes a gente vê os moleques aí decidindo os jogos, até mesmo no futebol brasileiro. Se não me engano, o Grêmio estava jogou hoje contra o Mirassol, né? Eu acho que o Grêmio perdeu 2-1, mas acho que quem fez o gol do Grêmio, achou, foi o moleque. Enfim, não me lembro se foi o Grêmio ou foi outro. Mas foi agora, nessa rodada, nesses jogos que já aconteceram. Teve um moleque que decidiu aí, ou fez um gol aí. Enfim, todo lado os moleques jogam. Só no Nordeste que é essa palhaçada. Vamos aguardar para ver se Rogério Ceni abre o olho, né? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypa aqui no Nerd Bahia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.